Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Capitânia Securities, código de negociação CPTS11. É um fundo do segmento de recebíveis imobiliários, um fundo muito antigo, um dos primeiros a atuar dentro desse mercado. Tinha um perfil um pouco mais high yield lá atrás, no começo da vida dele, e pouco a pouco ele foi se tornando um fundo um pouco mais high grade. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente conhecer mais do fundo, a gente vem aqui na página principal do Clube FI e digita um pedaço do código ou do nome do fundo. Aqui a gente vai para a aba Básico, onde a gente vê que ele é um fundo que foi constituído em agosto de 2014. Então, um fundo que já tem 6 anos, aí, levando em consideração que a gente está gravando isso em setembro de 2020. Claro que existem fundos mais antigos do que ele, muitos, porém, no ramo de recebíveis, muito poucos, porque os FIIs só puderam investir em CRIs depois de uma mudança de lei que veio um pouquinho mais tardiamente. Ele tem uma representação no IFIX acima de 1%, 1,11%, um fundo de um tamanho bem razoável. Se a gente olha o histórico de cotações, claro, um fundo com uma história tão antiga, já passou por muitos altos e baixos, digamos assim, né? Lançado em R$100, vamos dar um zoom aqui, se a gente olhar, por exemplo, final de 2015, começo de 2016, os fundos imobiliários tiveram uma queda importante nessa época, e esse fundo também. Depois a gente vai vendo uma recuperação ao longo de 2016, 2017. E aí ele chega a um pico aqui de 113 já em 2019. Cai um pouquinho, volta ali para os 115. Depois, claro, começo de 2020, pandemia de coronavírus. Chega uma mínima ali na base de 81 no final de março, se recupera e volta ao patamar ali próximo aos R$100, um pouco acima, um pouco abaixo. Se a gente observar o histórico de dividendos, a gente vai ver que a última distribuição dele foi de 75 centavos, o que em relação ao preço da cota de hoje, no momento que a gente grava esse vídeo, o fundo está R$ 96,23, dá um dividend yield de 0,78%. Olhando os últimos 12 meses, uma distribuição total de R$ 8,02, o que dá um yield de 8,33% ao ano. Se a gente olha o histórico dele como um todo, a gente vê que, é claro, no começo tem alguns momentos em que o fundo distribui rendimentos maiores, mas se a gente tirar esses primeiros anos, a gente vê que ele, claro, já distribuiu R$1, R$1,10, R$1,30, mas já há um bom tempo ele vem girando ao redor aí dos 60, 70, 80 centavos. Agora distribuindo 72, 75, depois distribui 65 durante vários meses. Então, ao longo dos anos, girando aí entre 60 e 80 centavos por cota a cada mês. Olhando o valor patrimonial, a gente vê que o valor patrimonial já de agosto, o fundo já divulgou a informação de agosto, o valor patrimonial está em R$ 93,92. Como a cota está em 96,23, tem um ágiozinho de apenas 2%. Então, praticamente o fundo negociando ao par. Se a gente olhar o histórico como um todo, aqui a gente vê que o fundo, de maneira geral, sempre negocia muito próximo ao par. Claro, janeiro de 2020, aqui fevereiro, a gente teve um pouco mais de ágio, mas também 10%, só um mês aqui com 18%. Mas fora isso, sempre ali com um pequeno ágio ou um pequeno deságio, muito raramente escapa mais do que 5% em relação ao seu valor patrimonial. Olhando a quantidade de cotistas, lembrando que aqui só pega a partir de 2017, que foi quando os fundos passaram a ser obrigados a informar isso. No relatório, o fundo até divulga isso melhor, mas no informe, só a partir de 2017. O fundo tinha menos de 1.000 cotistas, vem crescendo devagarzinho, e a partir sim aqui da virada, aqui do final do primeiro semestre de 2019, ele
engrena uma alta mais forte e hoje ele tem mais de 30 mil cotistas. Boa parte dessas altas também turbinada pelas emissões que o fundo fez mais recentemente. Se a gente olhar do ponto de vista de liquidez, o fundo que hoje tem uma liquidez muito tranquila, mais de 2 milhões de reais em negócios por dia, tanto nesse mês de setembro, que ainda está transcorrendo, como no mês de agosto também. Claro, se a gente voltar lá atrás, vê que o fundo tinha média diária de 100 mil reais, mas o mercado inteiro era muito menor. A liquidez começa mais fortemente a partir de janeiro de 2019 a crescer. Então a gente vai vendo a média diária chegando a 1 milhão, quase 2, cai um pouquinho para 500 mil, depois volta para 1 milhão, 2 milhões, está 3 meses seguidos acima de 2 milhões. Se a gente olhar em quantidade de negócios, a gente vê que nos últimos 4 meses aqui, e olha que setembro ainda nem acabou, estamos gravando isso em meados de setembro, o fundo sempre com mais de 20 mil negócios por mês, mesmo pegando desde dezembro de 2019, praticamente todos os meses acima de 20 mil negócios, ou pelo menos muito perto de 20 mil negócios mês, ou seja, levando em consideração que os fundos têm aí, os meses têm 20, 21, 22 dias úteis, então mais de 1.000 negócios por dia. Claro, abril e maio há uma redução, um pouco de insegurança por causa da pandemia e tudo mais, então é natural a gente ver uma redução na quantidade de negócios, mas de maneira geral, uma liquidez bastante tranquila para qualquer um que vá investir no fundo, mesmo com posições um pouco maiores. Vamos dar uma olhada aqui no último relatório dele, divulgado em agosto. A gente, claro, vai ter algumas informações que a gente já viu. Ele comenta aqui algumas questões do mercado de maneira geral, comentário sobre a 7ª emissão de cota do fundo, comentando sobre os ativos que ele tem em pipeline, distribuições. Ele comenta também sobre a aquisição de alguns fundos que ele tem em carteira. Ele também investe aí cerca de 1/3 do patrimônio dele em fundos imobiliários atualmente. Por regulamento, ele tem que investir no mínimo 2/3 em CRIs. E o restante ele pode variar um pouco mais. Se a gente observar aqui o resultado do fundo, a gente vê que ele tem um certo resultado acumulado, às vezes mais, às vezes menos. Então ele vai fazendo um caixa. Às vezes num mês que de repente teve um resultado muito bom, ele distribui um pouco menos. Por exemplo, aqui o resultado foi de 78 centavos por cota, mas ele só distribuiu 67. Então guardou um pouquinho. Já no mês seguinte, maio de 2020, o resultado foi de 50 centavos por cota e ele distribui 65. Então ele reduz esse resultado acumulado, que estava em 430 mil, 436, e cai para 98 porque ele usa um pouco desse caixa. Fundos de CRI normalmente tem variações expressivas das suas receitas, conforme por causa do cronograma dos CRIs e eventuais pré-pagamentos. Alguns gestores repassam isso integralmente para o cotista. Um mês com distribuições maiores, com resultados maiores, paga mais distribuição. Um mês com resultados menores, paga menos. Ou o pessoal da Capitânia opta por tentar linearizar isso, tentar amortecer isso e ficar com uma distribuição mais estável. E fazendo esse caixinha das vacas gordas para poder distribuir nas vacas magras. Aqui eu comento sobre a liquidez, o número de cotistas. Aqui ele tem até o histórico desde 2014, que a gente praticamente não consegue nem ver a barrinha, né? Ele só vai chegar a 5 mil cotistas em junho de 2019 e agora já está em 30 mil cotistas. A alocação, como eu comentei, ele tem basicamente 2/3 em CRIs e 1/3 em FIIs, que é praticamente a exposição máxima que ele pode ter em FIIs, é 1/3, e ele está com isso praticamente tudo aplicado. Aqui tem o breakdown, né, a divisão por devedores,
A gente vê que não tem nenhum devedor muito significativo, o maior é a JHSF Malls, com apenas 7%, o Grupo Pão de Açúcar com 6%, 20 Logística, sim, tem um CRI que tem como devedor o VILG, fundo 20 Logística, o BTG Malls também como devedor, então um quadro de devedores muito diversificado. Aqui a quebra por indexadores, a gente vê aqui como principal indexador o IPCA, quase 40% da carteira, um pouquinho de CDI, 12%, e ele também coloca a taxa média do portfólio. Então, o portfólio IPCA tem uma taxa média de IPCA mais 6,3%. Portfólio de CDI, CDI mais 2,8%. E aqui indicadores menores, ele tem 7% em ativos de liquidez. Aqui ele mostra a carteira, então dá para a gente ver ativo a ativo, qual é a duration, ou seja, o prazo médio dos pagamentos aqui em anos, a taxa de aquisição, qual foi a taxa da emissão, porque o fundo ele pode ter adquirido não obrigatoriamente no começo do CRI, ele pode ter então, por exemplo, esse CRI foi emitido a IPCA mais 6,5%, mas o fundo conseguiu comprar pelo menos parte dele com um certo deságio. Então, a taxa na carteira do fundo está em 6,9. Aqui está o código. Para quem não sabe, os 2 primeiros dígitos do código é o ano que foi emitido e a letra que vem imediatamente depois é o mês em que foi emitido. Então, 20F, 20 e F é junho. A é janeiro, B é fevereiro, C é março. Então, por exemplo, esse CRI foi emitido em março de 2017. Então, a gente pode ver CRIs mais novos, mas também algumas posições mais antigas. CRIs, inclusive, antes do fundo existir, claro, ele adquiriu depois, então, esse aqui é de março de 2013. E a gente vê aqui os segmentos. A gente vê uma boa diversificação, operando tanto com varejo, quanto com shopping, quanto com logístico, operações de comercial mesmo, loteamentos, né? Alguns CRIs de loteamento. Então a gente vê, e aqui está a percentagem no PL. A gente vê que o CRI mais alto, mais pesado, representa apenas 6%. Aqui ele mostra a carteira de FIIs que o fundo tem. O maior deles é o TRXF com 6,2%. E o fundo ainda abre uma coisa que a maioria dos gestores não abrem. Ele mostra que outros fundos também geridos pela Capitânia também têm posição no TRXF, e todos esses fundos da Capitânia somados têm mais de 40% do TRXF. No LFTT, esse fundo tem 4,1%, mas os fundos da Capitânia somados têm 9,7%. PVBI, 10% somando todos os fundos da Capitânia. Esse fundo tem 10,8%. E por aí vai. Por exemplo, TRXB, a Capitânia de maneira geral tem quase que a metade das cotas desse fundo. Então, um cotista bem relevante, de forma que a Capitânia consegue colocar a sua cara na gestão, consegue ter uma linha mais direta com a gestão e decidir realmente alguma coisa que possa ser necessária em assembleia ou coisa parecida. Apesar de que o fundo em si não tem uma participação tão expressiva, o fundo como um todo, até a Capitânia como um todo, tem uma participação relevante, como também no HBRH e outros fundos. Inclusive, em alguns fundos, a Capitânia detém tem a totalidade das cotas. Claro, o fundo mesmo tem pouquíssimo, não consegue nem dar 0,1%. E aqui vem a explicação dos CRIs em si. Quem é o devedor, qual foi a taxa de emissão, o LTV, ou seja, a relação entre o empréstimo e o valor das garantias, loan to value, empréstimo para o valor, né, o valor das garantias. A gente vê que vários dos CRIs têm relação com o mercado de FIIs, como esse aqui com o TRX Real Estate, esse aqui que é uma operação que o BTG Malls
comprou os shoppings do VISC, como por exemplo aqui o Ilha Plaza, aqui do Rio de Janeiro, e essa operação foi financiada pelo Capitânia Securities, pelo CPTS. Aqui a gente tem operações com a BRF, essa aqui é a aquisição do Vinci Logística, o VILG, né? Então a gente vai vendo essas operações cada vez mais comuns, fundo comprando imóvel de fundo, fundo fazendo CRI com fundo, cada vez mais os FIIs estão mais ativos e interagindo entre si, um mesmo imóvel sendo investido por dois fundos, vários fundos de CRI adquirindo o mesmo CRI. Isso tem sido cada vez mais comum. E aqui dá para ver todos os ativos, né? E ainda com uma explicação sobre que tipo de operação é essa. Os CRIs com a General Shopping, com a HBR, alguns loteamentos, conforme a gente comentou. Multishopping também é um fundo imobiliário, o SHOP, que na verdade foi um fundo constituído a partir da execução de garantias de um CRI lá atrás, isso já tem algum tempo. Operações com a Elbor, com a Cipasa e por aí vai. Então, pessoal, gostaram de aprender um pouquinho mais desse fundo? Interessante, não? Uma questão que muita gente às vezes me faz é: poxa, Nod, mas a gente vê às vezes um fundo de CRI com posições em FIIs como se fosse um fundo de fundos, mas ele é um fundo de CRI, ele é um fundo misto. No caso do Capitânia, isso é muito claro. O regulamento, como eu disse, estabelece que ele tem que ter pelo menos 2/3 em CRIs. E o outro terço ele pode investir em CRIs, claro, mas também pode investir em outros ativos. Está lá no capítulo 4º do regulamento dele. Um fundo de CRIs que faz uma nova emissão e recebe todo aquele valor em liquidez, né, em caixa, às vezes ele pode ter alguma demora para poder alocar, encontrar CRIs para poder investir, ou às vezes CRIs que a própria gestora está trabalhando na estruturação, então ainda vai ter toda uma documentação para correr e tudo mais. Claro, esse dinheiro poderia estar parado em caixa, numa renda fixa, num título do governo? Poderia. Mas às vezes faz sentido na cabeça do gestor pegar aquilo e alocar em fundos imobiliários, na tentativa de gerar mais retorno para os cotistas. Conforme essas operações de CRIs que estão em negociação, que estão às vezes em estruturação, vão saindo, vão acontecendo, o fundo tem toda a tranquilidade, toda a liquidez disponível no mercado para poder vender as cotas daqueles FIIs que ele investiu, pegar aquele dinheiro e alocar nos CRIs. Então, é muito comum a gente ver um fundo de CRI que tem liberdade em mandato para investir alguma coisa em FIIs, fazer isso. Recebe o dinheiro da oferta, aloca em FIIs e conforme as operações vão acontecendo, ele vai migrando, ficando aí com um portfólio 100%, ou pelo menos com um elevado grau de investimento em CRIs, que é o objetivo principal. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!